Amém, igreja? Você está bem? Coisa boa. Você pode sentar, pode ligar a luz aqui para mim, por favor. Obrigada. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 23, o salmo que a gente cantou. O salmo que a Marisa disse que leu ontem, né, Marisa? Ela vinha conversando hoje no carro comigo e que ela estava lendo, mas a palavra ela se renova diariamente. Amém, amados? Vocês estão conectados, estão preparados para receber aquilo que o bom pastor preparou para você e para mim nessa noite? Amém? Olha o que diz a palavra no Salmo 23, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Amados, eu acho tão lindo a forma o qual Davi se chega para salmodiar o Senhor. Davi, ele chega com intimidade. O Senhor é meu. Você pode dizer isso, o Senhor é meu? O Senhor é meu. Meu o quê? Meu o que eu precisar. Meu pai, meu marido, meu irmão, meu pastor, meu provedor, aquele que me curou, aquele que me sustenta. E, amados, uma das coisas que na palavra a gente percebe desde o início, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem com um propósito. Ele criou o homem para ter um relacionamento. A Bíblia diz que todos entardecer, Deus descia para conversar com Adão, né, no paraíso. E quando Deus nos criou, amada, Ele nos criou com esse mesmo propósito, de ter um relacionamento, uma vida conosco. E essa vida não é só no dia de culto, não é só no momento em que você ora na sua casa ou que você assiste uma ministração. Não, esse momento é a sua vida. É todo dia, é todo instante. Você ter essa compreensão que você está ligada a Ele, você está ligado a Ele, através do Espírito que habita dentro de você. Amém? E Deus tratou muito comigo, assim, dessa forma que Davi usou. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Eu fiquei imaginando, sabe, porque assim como eu e você, Davi era um ser humano, um homem falho, um homem que também tinha medo, era sujeito a pressões, a lutas. E quantas lutas Davi passou, não é verdade? Quanto exemplo bom a gente tem de Davi na palavra de Deus. Mas uma coisa linda que ele diz: o Senhor é meu pastor. Quantas vezes eu e você, a gente está passando por uma luta e a gente pensa, como é que eu vou resolver? Né? Quando bate algum problema, como é que eu vou fazer? E é esse momento, amados, que nós podemos entrar no relacionamento com o Pai. É nesse momento que nós podemos entrar nessa intimidade e começar a salmodiar, assim como Davi nos ensinou. Nesse salmo que muitas vezes fica tão corriqueiro, que as pessoas colocam em plaquinhas no carro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não vão na essência do que é um pastor, do que é ter um pastor. E saber que Ele é meu e eu sou dele. Isso traz segurança. Eu acredito que quando Davi cantou esse salmo, ele estava passando por uma luta. Eu acho que ele não estava cantando esse salmo quando ele estava riquíssimo, com tudo muito bem, com tudo muito bom na vida dele. Eu acredito que algo se levantou, né, para abatê-lo, e ele talvez, estou dizendo, talvez, porque não está escrito, pegou a sua harpa e começou a salmodiar o Senhor. Assim como a gente cantou. Senhor é meu pastor. Né? Quando a luta vier, você começa. O Senhor me sustenta. Aí tu vai dizer para a circunstância. Eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque Ele está comigo em todo o tempo. Então, nesse primeiro versículo que nós lemos, o Senhor é meu. Eu quero que você pegue essa parte, porque nós vamos estudar esses versículos desse capítulo. Esses 6 versículos, creio que a mensagem vai ser breve.
Mas nesses 6 versículos, Deus ministrou muito a minha vida e vai ministrar, já está ministrando a sua, como está ministrando novamente a minha. Então, a gente viu no primeiro versículo que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E quando Ele é o nosso pastor, nada falta. O contrário é verdadeiro. Se está faltando, é porque a gente não está colocando Ele como meu pastor. A gente até está vendo e está sabendo, mas não está usando o pronome possessivo. Meu. Meu. Ah, mas ele é da Marisa. Mas é meu também. Amém? Ele é meu. Para qualquer situação. Ele é meu. Amém? Eu quero que você fique com isso para nós irmos para o versículo 2. Não se desconecte. Amém? Tem um propósito muito grande que Deus quer, através dessa palavra, mover algumas coisas na minha e na sua vida. Amém? O que é um pastor para você? Você poderia dizer algo? O que o pastor ele faz? Vamos falar agora de um pastor de rebanhos, literalmente, que está lá no campo, né, cuidando de um rebanho. O que esse pastor ele faz? Ele zela, ele cuida, ele protege, não é verdade? Se um lobo, se um outro animal vier atacar, ele ama, porque quem enfrenta coisas ruins por nós, ama. Mexe com uma criança, para ver o que a mãe vai fazer. Ela vira uma leoa. Ela pode não pesar nem 50 quilos, mas ela levanta um carro para salvar um filho. Por quê? Não sei. É uma força que vem de Deus tão grande. E assim é o nosso Deus, amado. Assim é esse pastor. Que tamanho está o gigante para você hoje, na sua vida? Você pensa que esse pastor é menor? Deus quer que você entenda algumas coisas nessa noite. Ele que nos alimenta. A Bíblia diz que Ele nos conduz a um lugar. Então, quer dizer que se Ele é meu pastor, não sou eu que conduzo a minha vida mais. Ou melhor dizendo, não pode ser mais eu. Não deveria mais ser eu quem conduzo. Deveria de ser o meu pastor. Porque, amados, muitas vezes você vai concordar comigo, em quantas coisas a gente se mete que Deus não gostaria que a gente tivesse metido. E aí, às vezes, a gente tenta sair sozinho e piora a situação, porque acredita que vai conseguir. Porque a gente esqueceu do meu pastor. E tentou fazer do nosso jeito. Mas Ele está se revelando para nós através desse salmo nessa noite. Porque em cada área da nossa vida Ele vai nos tocar nessa noite para nos curar. E vai receber aquele que crê. E acolher com mansidão essa palavra. Amém? Ah, coisa boa. Olha o que diz assim, no versículo 2. Vamos ler ali. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Um segredo. Que segredo é esse? Que quando eu confio, eu entrego. Se eu confio em Deus, eu entrego. Entrego o quê? Tudo. A minha vida, as decisões, os planos, os projetos, meu dinheiro, os meus filhos, a minha casa, os meus familiares. Não é só o que eu penso que eu não posso resolver que eu vou entregar para Deus. Não, eu decido me entregar e me submeter a esse pastor que vai só me conduzir. Há uma diferença muito grande em eu ir para a minha casa agora e eu ser conduzida por alguém para a minha casa. Há uma diferença muito grande nisso, não é verdade? Eu posso pegar o meu carro e ir para casa. Eu vou pegar um trajeto, eu vou escolher. Mas talvez se eu chamar um motorista profissional, ele vai ter um carro melhor, um chofer, ele vai me levar num carro climatizado, ele vai escolher uma rua que não tenha tanto buraco, ele vai me conduzir a um lugar melhor, ele vai me conduzir num caminho de paz, ele vai me conduzir num trajeto. E esse caminho, esse trajeto, amados, eu quero trazer hoje para mim e para a sua vida, a nossa vida. Esse caminho é a minha vida e a sua vida.
é os nossos dias aqui na terra. Como é que a gente vai decidir andar? Caminhando do nosso jeito ou sendo conduzidos pelo nosso pastor, pelo meu pastor? Você está entendendo porque muitas vezes coisas não acontecem na nossa vida? Porque não está sendo do jeito de Deus. A gente até diz que é, mas não é. Porque se fosse dele, traria paz, descanso, refrigério. Porque as coisas de Deus, amados, traz paz. Se você for fazer um negócio com alguém e você não tem paz, você sente um agito dentro de você, um desconforto, não faça. Esse agito é o Espírito Santo te mostrando para não entrar naquilo, para depois não ser mais difícil de tu sair daquilo. Então, você está entendendo que quando a gente é conduzido, a gente vai passar toda essa vida aqui na terra em paz. Ah, mas se surgir dívida, o meu pastor disse que não vai voltar nada. E se tiver dor, eu posso até andar em lugar de morte. Ele sempre vai estar comigo. E ele vai estar comigo não morrendo. Ele vai estar comigo, me deixando sempre nesse lugar de tranquilidade e paz, onde eu nunca deveria ter saído. Você está entendendo? Está na hora da gente, como boa ovelha desse rebanho, o qual Cristo é o pastor, é o cabeça, ouvir a sua voz. Não é verdade? A minha ovelha conhece a minha voz. Qual é a voz de Deus? A sua palavra. O que eu e você estamos ouvindo hoje. Então, decida nessa noite se você vai continuar arrastando a sua vida ou você vai deixar o meu pastor, o seu pastor, conduzir ela. Porque existe um lugar, amados, que nós não sabemos onde transitar nessa terra. Que esse lugar nós não conseguimos ver com os olhos naturais. Sabe por quê? Porque a gente só anda nele quando a gente estiver em espírito. Como seria isso? Flutuando? Não. Quando a gente anda em espírito, pode estar dando sangue na canela. Tu sabe quem está contigo. Tu sabe por onde ele vai te guiar. Tu sabe no que isso vai dar. Tu sabe aonde tu vai chegar. E se ele tem um cajado? E se o lobo aparecer? E se o problema aparecer? Ele tem o cajado. É ele que me protege. Você está entendendo que há uma grande diferença entre nós fazermos as coisas e nós apenas escolher descansar e deixar Deus conduzir as coisas da nossa vida. Há uma grande diferença nisso. Amém? Então, quem conduz minha caminhada é Deus, e não eu. Amém? Você consegue se submeter à palavra de Deus? Você consegue submeter-se a este pastor? Eu fico analisando, amados, que se nós seguirmos esse passo a passo, nós estamos falando sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Amados, estar nele, deixar ele conduzir, deixar ele ser o bom pastor, é que produz os benefícios. O contrário é verdadeiro. Quando a gente não deixa o bom pastor aqui conduzir a nossa vida, a gente não tem sucesso. A gente tem o quê? Depressão, opressão, preocupação, medo, angústia, pânico. Não vai dar para pagar, não vai dar certo, não vai acontecer, porque eu não estou sendo conduzido. Eu estou me arrastando do meu jeito, porque eu sou assim, tem que ser assim. Que pena, porque existe um bom pastor que quer nos conduzir a águas tranquilas. Amém? Versículo 3. Vamos ler. Diz assim: restaura-me o vigor, restaura a minha força, guia-me em veredas da justiça por amor do seu nome. Então, amado, não importa o jeito que você esteja hoje nessa noite,
Ele restaura a sua força, Ele restaura o seu vigor. Se você está em pecado, Ele te ajuda a sair do lamaçal de pecado. Se você está em dívida, Ele está dizendo que Ele pode te ajudar a sair disso, a ir para a prosperidade a qual Ele já proveu em Cristo Jesus. Se é enfermidade, Ele pode te tirar disso e te levar para os olhos da fé, a entrar na saúde a qual Ele já conquistou para nós em Cristo Jesus. Você está entendendo? Talvez a gente olhe para a nossa vida e diga, pô, mas eu já estou com quase 40, eu já estou com quase 50, eu já estou com quase 60, ou quase 70, ou quase 90, ou 100, não importa. Importa o dia de hoje, porque nós só temos o hoje. Amanhã é um presente, amanhã é futuro. Então, o hoje é o nosso presente. Então, aproveita o presente que te deram, que é o dia de hoje, e usufrua dele como se fosse o último. Vivendo o quê? O melhor, comendo o melhor pasto, tomando a melhor aguinha. Que é tu que vai produzir e fazer? Não. Ele vai me conduzir. E eu vou indo. E essa questão de ser conduzido, a gente só consegue ser conduzido, amados, quando nós estamos em paz. Quando nós estamos no descanso. E esse descanso a gente só encontra no Senhor. Eu não encontro esse descanso no dinheiro, eu não encontro esse dinheiro em pessoas, na minha casa, nas coisas materiais, físicas. Esse descanso só eu consigo encontrar. Mesmo quando muitos problemas chegam à minha mente, à minha vida, eu consigo ir para a palavra e fazer como Davi fez. Tá assim, mas aí eu vou cantar que o Senhor é o meu pastor e que de nada eu terei falta. Quando nós declaramos essa palavra, a gente diz, Senhor, pode pegar as rédeas da minha vida. Pode me guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Realmente, até aqui, eu comi o pior. Até aqui, eu vivi agitado o tempo todo. Até aqui, eu dei cabeçada grande, mesmo sendo crente e ouvindo a palavra todo domingo. Não importa, não se julgue mais. Hoje é o dia de largar peso. Amém? Você consegue largar todo o peso, todo o jugo, porque o próprio Jesus, ele diz que a gente deve de largar esse fardo, esse peso sobre ele, sobre o madeiro, e tomar o seu fardo, que é leve, que é suave. Quando nós aprendermos como igreja a trocar as coisas, sabe? Tirar o natural e derramar o espiritual para dentro. O nosso cálice ele vai transbordar. Nós seremos cheios do Espírito Santo, nós seremos cheios de unção. Onde nós passarmos, as pessoas vão ver em nós que há algo diferente em nós. A gente nem abriu a boca, as pessoas vão nos olhar e vão dizer, há algo diferente naquela pessoa e eu não sei dizer o que é, por causa da presença de Deus. E o que esse bom pastor, esse meu pastor, esse seu pastor quer, é nos conduzir a isso, amados. Amados, esse capítulo aqui, ele só tem 6 versículos. Imagina se a gente lesse esses versículos todos os dias e ruminasse essas verdades, assim como eu ruminei essa verdade hoje aqui, e extrair isso que eu estou lançando para vocês, essa palavra rema, essa palavra que foi mastigada, é que nem aquela mãe que mastiga comida e dá a papinha na boca do filho, ele só engole. Então, só engula aí, ó, pela fé. Abre a boquinha espiritual e deixa esse cálice transbordar. Porque quanto mais essa palavra entrar, mais sujeira vai sair. Sabe um copo? Eu posso estar com um copo cheio de água suja. E eu vou começar a derramar uma jarra de água limpa. E vou derramar. Vai chegar uma hora que a água desse copo vai estar cristalina, limpinha, igual a da jarra. E aí eu vou poder tomar. Aí eu vou ser nutrido. Ela vai me fazer bem. E é isso que o Pai quer fazer comigo, com você nessa noite. Ele quer trocar o peso, Ele quer trocar tudo aquilo que está atrapalhando a minha e a sua vida de deslanchar no Senhor, para que a gente venha estar fluindo e entender, amados, que não é na nossa força. Enquanto nós estiver usando a força errada, usando a nossa força, o pastor ele não pode agir, porque o nosso Deus,
Ele é tremendo, Ele é amor, Ele não invade, Ele não força nada. Amém? E tudo que Ele quer é conduzir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Ele é o melhor condutor. Não fique com medo. Eu, às vezes, quando eu estou andando de carona com alguém sentado na frente, quem dirige é um problema, né? Aí, o que acontece? Assim, a pessoa vai fazer uma manobra, parece que ela vai bater no fio da calçada, ou parece que vai arrancar o espelho do outro carro. Tu fica aqui, né? Quase faz a pessoa causar um acidente, porque ou tu fica freando aqui com o teu pé embaixo, né? Porque tu quer tomar a condução daquele carro. Tipo assim, eu dirijo melhor, né? Tu está fazendo umas barbeiragens que eu não faço, coitado. Coitado, né? Ninguém está te filmando e te vendo tu dirigir. Você está entendendo só que eu estou falando da minha vida e da sua. Deus não é um trem desgovernado. Deus, Ele é o melhor chofer, Ele é o melhor motorista. E Ele tem a melhor condução para nos conduzir a este lugar. Permita-se entrar neste lugar nessa noite, se visualizar. Se visualize. Se visualize sendo guiado por Deus, Ele te pastoreando, te cuidando. Sabe, amados, às vezes a gente precisa ser como criança, sabe? Quando uma criança está num lugar alto, o pai diz, joga aqui, filho, filha, papai te pega. A criança não tem nem medo, tá? Mas e se o pai falhar e ele não conseguir me pegar? Tá? E se alguma coisa acontecer de errado e eu cair no chão e quebrar? A criança pensa nisso? Ela não pensa, ela se joga. Ela não está nem aí se o pai, quando vê, pode, né, acontecer alguma coisa e ele deixar ela cair. Não, ela não pensa nisso. Porque ela é tão inocente e pura que ela tem certeza que o pai vai segurar. Então, seja como uma criança nessa noite. Entrega as rédeas. Entrega a condução. Entrega o volante da sua vida para o Senhor. Amém? Esse pastor está aqui nessa noite para nos ajudar. Amém? Eu não sei você, mas eu estou sendo muito, muito, muito ministrado. Já fui e estou sendo ainda mais. Vamos ver o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, você, quando nós andarmos numa situação que aos nossos olhos pode parecer a pior de todas aqui na terra, e pode até parecer que a gente está sozinho. Eu vou dizer uma coisa, só está parecendo. Porque nós nunca estamos sozinhos. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E Ele está acenando o tempo inteiro para te ajudar. Quando você não sabe o que fazer, o Espírito Santo, ei, eu estou aqui, pergunta para mim, deixa eu te ajudar, isso está pesado, tu não está conseguindo, tu está sofrendo. E a gente finge que nem está vendo e ouvindo o Espírito Santo falar conosco. E a gente vai lá, a gente dá cabeçada, a gente sofre, achando que consegue algo sozinho. E nessa noite o Senhor está nos despertando. Existe alguém que vai te conduzir. E esse é o Senhor. Só que Ele não vai pegar a minha vida e a sua vida por força. A gente precisa entregar. Sabe, amados, assim como a gente recebeu e creu para a salvação, nós precisamos crer do mesmo jeito para a cura e provisão. Porque naquele momento que você disse assim, eu recebo, você ouviu a pregação da palavra de Deus e creu em Jesus como Senhor e Salvador, e você fez Jesus Senhor da sua vida, confessando Ele publicamente, a Bíblia diz que no reino espiritual algo acontece. No natural você não sente diferente, talvez você não vá sentir arrepio, não vai sentir nada. Mas algo no reino espiritual aconteceu. Amém? O seu espírito que estava morto dentro de você foi recriado. E você começou a ter uma nova identidade. Por mais que por fora não tenha mudado a fisionomia, mas por dentro você adquiriu uma identidade do céu. Porque o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Então, amados, até para ser guiado pelo bom pastor, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, deixa o Senhor me guiar, me ajuda eu a deixar o Senhor ser o meu pastor, por favor. Que tipo assim, às vezes eu dou trabalho para os anjos, para o Espírito Santo.
que eu fico tentando fazer as coisas, quando Ele já mandou não fazer, Ele mandou descansar. Você está entendendo? Então, não importa o lugar que você estiver, se eu confiar no meu pastor, vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou chegar no lugar que eu precisava chegar. Dê um voto de confiança. Porque eu estou usando a palavra confiar, mas esse confiar é fé. Você está entendendo isso? Não é verdade? Então vamos usufruir da sua presença, que irá cuidar e proteger tudo. Tudo na nossa vida. Amém? A tua vara e o teu cajado me protege. Uma coisa bem importante. A vara, amados, o pastor ele não usa para a ovelha. A vara ele usa para proteger a sua ovelha. Se tiver que bater num lobo, em qualquer outro animal, ele vai usar essa vara para proteger a sua ovelha. Mas o cajado, aquele gancho que nem o pastor pregou esses dias, né? Que em cima tem um gancho nesse cajado, né? Esse cajado, ele é para nos trazer para perto. É para nos puxar para perto quando a gente está muito longe, quando a gente já está entrando em área de perigo. E essas áreas de perigo, Deus não quer que a gente entre. É a gente que se mete, pensando que não vai dar nada, pensando que eu consigo. Mas, amados, quanto mais distante a gente está do pastor, mais dificuldade a gente vai ter de vê-lo como o meu pastor. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver Deus como nosso Pai? Porque a gente não tem intimidade com Ele, de buscar, de ler, de orar, de meditar. Aí, quando a gente vai fazer isso, parece que a gente está fazendo com o teto, com a porta, com a parede, parece que ninguém está te ouvindo, parece que nada está acontecendo. Que nem aquele louvor, o céu está de bronze, parece que não entra a minha oração, nada acontece, nada muda. Mas isso aí é a condição que eu e você muitas vezes nos encontramos. De tão natural que a gente está. Porque quando Davi começou a cantar, a salmodiar, ele mostrou que ele tinha o quê com o pai? Com esse pastor? Intimidade. O Senhor é meu. Eu posso dizer, Lucimar é meu marido. Não é verdade? Eu não posso dizer isso de outra pessoa. Aquele ali é meu carro. É. Agora, eu não posso chegar e dizer do carro que está na frente, aquele carro ali é meu. Não é verdade? Então, amados, quando eu tenho convicção de algo, eu falo algo. Então, a gente começa a sondar a nossa própria vida, como é que ela está, pelas palavras que saem da nossa boca. E nessa noite, o Pai está dizendo assim, existe um pastor que quer te conduzir, existe um lugar de paz e tranquilidade, onde você pode comer e beber o melhor de Deus nessa terra. Você pode repousar, mesmo que luta se levante para você e que você olhe para a circunstância e parece que você está em lugar de morte, de trevas, que nada vai mudar. Mas ele diz que se passar pelo vale, né? Se passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois sua vara e o teu cajado me protege. Eu sei que estás comigo. É isso que nós vamos fazer. É trocar a murmuração, a reclamação, a preocupação, para salmodiar a palavra de Deus. Porque, amados, aquilo que eu falei no início do culto, antes do louvor, que assim como Deus nos vê, muitas vezes a gente anda de cabeça baixa, resmungando, com a cara fechada, o diabo também vê. E ele olha para isso, para a nossa cara de prejuízo, e ele diz, está dando certo o meu investimento. Ele está acreditando, ela está acreditando em tudo que eu estou pintando de quadro para eles. Coisa boa. Aí o diabo descansa, ele se senta.
Porque ele não precisa nem se esforçar, porque, né? De primeira, a criatura caiu na mesma mentira que eu já menti tantas vezes. Amados, a gente tem que parar de olhar para a circunstância. Um natural. Deus não está nas coisas naturais, Deus está nas coisas espirituais. As coisas que não se vê, que são eternas, que são verdadeiras, elas são mais real do que esse caderno que está aqui na minha frente. Só que nós não vivemos mais por vista, nós vivemos pela fé. E voltando para não perder o fio da meada, porque nós estamos sendo ministrados por Deus a viver de uma forma onde nós vamos ser conduzidos, carregados, se for preciso. Porque o bom pastor, quando uma ovelha se machuca ou um lobo morde, fere ela, se ele tiver que carregar ela, ele vai carregar ela até o próximo pasto. Ele não vai abandoná-la no caminho. E você precisa entender que, independente do que está acontecendo na sua vida, deixa as rédeas da sua vida na mão do Senhor. Deixa o comando na mão desse bom pastor. Amém? Versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amados, eu procurei o significado da palavra banquete. Significa refeição solene. Refeição solene e aparatosa, cheios de aparatos, de louças, tudo muito arrumado, do jeito que eu gosto, né, Roger? A Roger já sabe. Né? Tipo assim, com taças, com bule, né? Tudo lindo, né? Talheres de prata, de ouro, é assim que Deus faz. A Bíblia diz que Ele prepara um banquete. E banquete é uma mesa farta de comida do bom e do melhor. E não só comida do bom e do melhor. Deus se preocupa até com o aparato. Até isso Ele faz para nós. A Bíblia diz que Ele prepara este banquete à vista dos nossos inimigos. E como eu estava falando, o significado de refeição, né, de banquete é refeição. E o final diz que é para um grande número de convidados. Então quer dizer que quando Deus prepara um banquete, Ele não está preparando uma mesinha com uma comidinha para eu comer na frente dos meus inimigos. A Bíblia diz que Ele prepara uma grande mesa cheia de aparatos, bela, com coisas deliciosas e maravilhosas, para eu comer olhando para os meus inimigos. Se banquete significa algo onde muitas pessoas estão comendo, quer dizer que eu não estou comendo sozinha. Você consegue entender isso? Você acha que quem está lutando por você é fraco? Ele tem um exército. Você levanta um dedo, um exército dele se levanta para pelejar por mim e por você. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei ruminando essa palavra, e eu digo, tem que ter um significado por detrás disso. Se banquete representa isso, não é só para eu sentar e comer e olhar para o meu inimigo, é porque tem mais comigo ali. Fazendo o quê? Quando se come, quando se monta uma mesa com um banquete, é para celebrar algo bom. Não é só para encher o bucho. Ou você arruma todos os dias, no café da manhã, no almoço, café da tarde, janta, a sua mesa com as melhores louças. Ai, as mães, né, ficam preocupadas que o filho vai quebrar as louças novas tudinho, né? Não sei você, eu não. Porque às vezes a gente não tem tempo nem de lavar toda a louça direito, né? Trabalha o dia, corre para lá e para cá. E eu fiquei pensando, se Deus preparou esse banquete, amado, eu fico olhando hoje, quando nós estamos diante de um adversário, eu e você, pensa comigo aqui. Eu não sei qual é o seu, que tem tentado te assustar, te afrontar.
Se você está diante do seu adversário, você olha para ele como? Se sentindo derrotado? Não tenha medo, você só pensa. Ou você olha para ele via Jesus e já comendo o seu banquete, e se alegrando com seus amigos, com seus irmãos, e com o seu bom pastor, que te serviu esse banquete para você comer, beber e descansar, porque lá na frente teus amigos que estão te afrontando, eles já são derrotados e tu já pode celebrar a sua vitória. Por isso essa mesa já está posta, por isso nós já podemos celebrar, porque não vai ter luta, porque essa luta é do Senhor. Não vai ter sangue, porque o sangue já foi derramado. Amados, hoje nós vamos celebrar a nossa redenção, nós vamos comer do pão, vamos tomar do vinho, do suco, que representa o sangue de Jesus, porque sangue já foi derramado. Nós já morremos juntamente com esse Senhor, com o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com Ele. Se você está em Cristo, amado, ei, se posiciona no seu lugar, vá sentar e comer o banquete que papai já preparou para você. Para de murmurar, para de chorar. Vamos deixar de ser menininho espiritual. Menininha, não. O Senhor é o meu pastor. E do início ao fim desse salmo, a gente encontra provisão, proteção, tranquilidade, alegria, paz, amor. O que você precisa? Está aí. Se não encontrar com essas palavras, tem com as demonstrações de amor deste pastor. Você encontra tudo. Amados, nós precisamos vir para o culto e não ser apenas meros ouvintes, mas nós temos que vir para o culto e ser comedor dessa palavra. Amados, essa palavra é dunamis, é poder. Ela está revelada. Ela está manifesta, e quando ela está manifesta, ela vai acontecer para aqueles que crê. E se você crê no que você está ouvindo nessa noite, o que você precisa já aconteceu. Senta na mesa e come. Senta na mesa e dá risada dos adversários, porque quem vai lutar por você não é você. Tem um bom pastor com um cajado preparado para te proteger. Não tema o amanhã, não tema o problema. Descanse, entre nesse descanso. Esse salmo é um lugar de descanso. Cara, perdoa essa pessoa por cara. Mas eu fico abismada como Deus é bom. E como às vezes a gente é bobinho. Eu estou falando de mim. Não se sinta ofendido. Gente do céu, porque nós somos do céu. O que nós estamos fazendo aqui na terra? Só falta se esconder? Está com medo? Do quê? Está com medo que não vai dar para prover as coisas na tua casa? Tu não é o provedor? Tu não tem Cristo na tua vida? Então tu pode dizer, o meu pastor vai prover. Ei, se nós entendermos que o nosso lugar é descansar, olha só, a gente não precisa fazer nada. Vocês estão entendendo o nada que eu estou falando? A gente não precisa lutar, se desesperar. E o que eu posso fazer? E como é que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Quem é que vai me ajudar? E eu estou sozinho? E eu estou apavorado? E aí? O que a gente leu aqui? O que isso representa para mim e para você? Amados, nós precisamos acordar como igreja nessa noite. Algo tem que acontecer. A gente tem que começar melhorando nossa cara de prejuízo. Não é verdade? Porque o diabo ri da nossa cara muitas vezes só de olhar para nós. Porque a gente está sempre com cara de prejuízo de manhã até de noite. Como se sempre algo ruim fosse acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você, vai acontecer. Porque assim como o homem se vê, ele é. Assim como ele vê as coisas na sua vida e pensa que vai ser, assim acontece. Porque isso é fé. É fé? Sim, fé na coisa errada. Porque existe fé na coisa errada. Mas hoje Deus está nos alinhando. Existe um pastor que é seu. E ele está te mostrando até onde ele vai te levar e como ele vai te levar, como ele vai te alimentar, como ele vai te prover, como ele vai te cuidar. Olha, em todos os momentos, amado.
Ungir. O final diz assim: tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo. Amados, ungir tem a representação, representa revestimento de poder. Amém? Revestimento de poder e autoridade para vencer. Então, o que diz respeito à autoridade, a poder, nós já temos. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz que Ele derrama, unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Meu amado, o que está faltando? O que está faltando? Para nós crermos nessas coisas, entrar nesse descanso. O que está faltando para o Senhor ser o nosso pastor? Vamos esperar Jesus voltar de novo. Não, porque o que Jesus fez na cruz, eu acho que não funcionou, ele vai ter que vir de novo, vai ter que fazer tudo de novo, porque não está dando certo na minha vida. Não está dando certo porque a gente não está crendo certo. Não está dando certo porque não é o Senhor que tem sido o nosso pastor. Às vezes é esse Senhor aqui, ó, a força do nosso braço, as pessoas que a gente dá muito ouvido, o dinheiro tem sido o Senhor da minha vida, as preocupações têm sido o Senhor da minha vida. O que tem sido o Senhor da tua vida? Eu perguntei para mim, e eu achei muita coisa errada, que precisa sair hoje, que já saiu pela fé. Agora, comece a olhar para a sua vida agora. Analisa. Quem é o Senhor da minha vida? Durante o dia de hoje, quem foi o Senhor da minha vida? Começa a pensar. Ontem. O que eu fiz ontem? Eu fiz isso. Em que momento o Senhor foi o meu pastor? Não, porque eu andei no automático o dia todo. Ah, mas pastor, a senhora não sabe tudo que eu tinha para fazer, para resolver, e os problemas. E cadê o descansar em verdes pastos? Em repousar e tomar aqui nas águas tranquilas? Nós vamos ter que achar esse lugar. E esse lugar está no Senhor. Amém? Então, amados, o meu cálice transborda. Eu me torno pleno, eu me torno cheio. Assim como eu dei o exemplo. Quando eu já tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu tenho a palavra, eu tenho um bom depósito da palavra, de tudo aquilo que eu já ouvi está aqui dentro no meu espírito. Mas cada vez que eu venho à igreja, que eu me submeto a meditar nas verdades da palavra, eu começo a me ver nela. E quando eu começo a me ver ela, a Bíblia diz que assim como o homem se vê, ele é. Começa a acontecer as coisas que a palavra diz que já são minhas, que eu já estou nelas. O que nós precisamos ser mais simples no crer. Ei, não faz cálculo. Tá, mas e se assim, e sim? Não, isso é com o pastor. Essa não é a sua parte. Para de calcular, de esquematizar. Ei, é tempo de descanso. Você quer entrar no descanso do Senhor? Então deixa Ele ser Senhor da sua vida. Deixa Ele ser pastor, o seu pastor. Amém? Eu fico de pé.